Muitas celebridades conseguem ganhar um espaço de destaque entre o público, só que nem todas elas conseguem terminar a vida com tanto glamour. Seja por uma fatalidade ou por uma decisão errada, pode reparar que muitos artistas têm um destino nada bom e que nos piores casos podem até perder a vida de repente ou ter um desfecho bem diferente do que a gente podia imaginar. Foi assim com metade dos cantores de rock, o que faz aquela música da Legião Urbana fazer muito sentido, né? É tão estranho que os jovens morrem cedo. E hoje você vai lembrar isso no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Apesar de a gente colocar os famosos em uns pedestais, que a gente não devia fazer isso nunca, né? Eles não estão livres de certas reviravoltas que a vida dá. Acontece com todo mundo. E é sobre alguns desses casos, uns famosos das décadas passadas que tiveram um destino bem trágico, que a gente vai falar hoje aqui no Nerd Show. Então vamos começar com um vídeo cheio de lembranças, vamos lembrar muita gente boa. Então vamos embora! A gente não tinha muitas opções de programas de humor nos anos 90, né? E o Zorra Total era o preferido de muitas famílias. Você lembra? Assim, não que ele fosse também uma opção daquelas de nossa, que beleza, né? Mas se você forçar um pouquinho a memória, você vai lembrar da Ofélia, né? Que era uma personagem feita pela atriz Cláudia Rodrigues, que tinha o bordão: "Você sabe que eu só abro a boca quando eu tenho certeza". Você lembra disso? Que estresses! Tá cansado de saber que eu só abro a boca quando eu tenho certeza? Isso foi lá em 98, mas ela ficou ainda mais conhecida e querida pelo público quando começou a interpretar a Marinette na série A Diarista, no começo dos anos 2000, você deve lembrar bem. De longe, esse foi o papel mais conhecido da Cláudia Rodrigues e o programa ficou no ar até 2007. Eu gostava muito dela também na Caça Talentos que ela fazia. Caça Talentos era um negócio bem legal. Ah, mon chéri, si, il est très joli, li, je suis la femme, oh, ah, mon amour. O problema é que o programa foi cancelado por causa de uma condição de saúde que ela tem e que estava impedindo ela de trabalhar. Pode reparar que a Marinette sumiu do nada e depois ninguém viu por onde anda a Cláudia Rodrigues. Acontece é que ela tem esclerose múltipla, que ainda é uma doença sem cura que danifica a comunicação interna do nosso corpo entre o cérebro e outras partes. Em 2007, no meio de uma gravação, ela teve uma crise e não conseguia lembrar o texto direito da cena. Foi aí que o programa foi cancelado e ela começou o tratamento. Porque caso ela não desse 100% de atenção para a esclerose múltipla, em alguns anos ela podia ficar em estado vegetativo, que é quando você fica lá ligado em aparelhos e você não tem aquela qualidade de vida, né? Na verdade você não faz nada. Tanto que ela chegou a ter a fala comprometida e ficou alguns meses sem conseguir andar. Foi só em 2013 que divulgaram que a atriz estava melhor, com a doença bem controlada, mas ela ainda não voltou para a televisão. E talvez, você até lembre da última notícia mais relevante sobre ela que aconteceu em 2015, quando ela foi fazer um transplante de células tronco e precisou raspar a cabeça, que deixou muita gente comovida nessa época. Apesar dela ter sido internada agora em abril por conta de umas dores no corpo que foram causadas pelas sequelas da doença, a atriz diz que em 2021 é o ano dela e que se tudo der certo, já já ela vai estar atuando de novo. E a gente torce muito pela eterna Marinette, né? Um beijo pra você, Cláudio, se você estiver assistindo esse vídeo. Quem aí não lembra de Nação Zumbi? Assim, lembra não, né? Porque os caras continuam inativa até hoje, tocando nos Rock in Rio da vida. Você lembra? E às vezes a gente nem lembra que durante os anos 90, quem comandava a Nação Zumbi era o cantor Chico Science. Você lembra? A banda pernambucana de rock tinha uma proposta um pouco diferente e que acabou fazendo bastante sucesso. Eles misturavam meio metal com uns estilos musicais regionais, criando um estilo novo chamado Mangue Beat. E não é que o maracatu atômico da banda conquistou o país inteiro com Maranauê, Auê, Aê, Auê, Auê? Você lembra disso?
Tanto que os dois discos que o Chico Science canta, o Da Lama ao Caos e o Afro Ciberdélia, entraram na lista dos melhores discos de música brasileira da Rolling Stones. Só que a carreira dele parou por aí. Infelizmente, em 1997, enquanto ele dirigia de Recife para Olinda, um carro fechou o ninho que ele tinha e acabou batendo em um poste. A polícia já tem praticamente como certo o envolvimento de um outro carro no acidente que matou Chico Science. Depois de descer o viaduto, ele teria encostado ou levado uma fechada de alguém. Uma testemunha que não quis se identificar telefonou ontem à noite para a delegacia de Olinda e deu até a descrição desse suposto carro. Apesar dele ter sido socorrido, quando ele chegou no hospital, ele já tinha falecido com apenas 30 anos de idade. Chico Science tinha feito muito sucesso uns anos atrás, mas a morte dele foi tão impactante que o velório foi transmitido para o país inteiro, principalmente nas TVs do Norte e do Nordeste, onde ele tinha mais influência, né? A banda continuou e tá aí até hoje com o Jorge do Peixe no lugar do Chico, mas ele é sempre lembrado nas homenagens que a banda faz, né? E é até comum ter uns cantores gringos que morreram bem cedo, tipo o famoso Clube dos 27 anos, né? Vários artistas faleceram com essa idade. Mas no Brasil é mais raro algum artista morrer por volta dos 30. Mas infelizmente o Chico Science entrou nessa estatística. Um abração aqui de Chico Science. Tchau. É sempre bom lembrar que a partir dos anos 80, o rap e o hip hop passaram a ser um dos estilos musicais mais populares do mundo. Porque o que bomba lá fora dá aquela respingada por aqui. Grandes nomes surgiram nessas décadas e continuaram fazendo sucesso até hoje, como o Snoop Dogg e o Jay-Z. Mas um deles, considerado por muitos o maior rapper de todos os tempos, não seguiu com a sua carreira. Eu tô falando do Tupac Shakur, que é como se fosse o Sabotagem dos americanos. O cara fez muito sucesso, principalmente entre os jovens negros da periferia, porque o Tupac sempre tinha uma mensagem forte de protesto e diversas críticas sociais. Ele já tinha sido vítima de um assalto e ele tinha levado 5 tiros no corredor de um estúdio que ficava em Nova York, mas ele sobreviveu. Só que uma noite, em 1996, ele tinha ido assistir uma luta do Mike Tyson, lá em Las Vegas, e depois entrou no carro para ir embora. Muitas coisas aconteceram depois disso. Ele parou o carro para um paparazzi que tirou uma foto dele, depois ele foi parado pela polícia porque ele estava acima da velocidade. Ele se encontrou com umas mulheres e ele e o empresário dele, que também estava no carro, combinaram de ir para uma baladinha que estava lá rolando nas redondezas. Foi aí que um Cadillac branco se aproximou da BMW que eles estavam e disparou 13 tiros contra esse carro. 4 tiros pegaram nele e o empresário só sofreu com uns estilhaços dos vidros e uma bala que passou de raspão. Claramente a intenção era matar o Tupac, que foi levado às pressas para um hospital e ficou internado por alguns dias, mas não resistiu e faleceu. Até hoje não se sabe quem matou ou quem mandou matar o Tupac. Tinha muita treta entre esses rappers de Nova York naquela época. E tem especulações até hoje que algum outro cantor ou grupo pode ter encomendado esse assassinato. No final das contas, o que ficou foi o legado, né? Ele chegou aí preso e tinha lá seus problemas, mas musicalmente falando, talvez tenha sido o maior nome do rap mundial e que foi embora com apenas 25 anos de idade. E quem gosta de filme de herói desde antes de existir Vingadores vai lembrar bem do nome Christopher Reeve. Você lembra? Com licença, sim. Mas que roupa esquisita, hein? Que, pra quem não sabe, foi o Superman em 4 filmes clássicos do Superman, né? Ele ficou de 1978 até 1987 na frente do personagem. E naquela época, isso significava muito, porque o rosto do ator era basicamente o que a gente entendia como o rosto do Superman. Não tinha tanta troca de ator assim. E o cara ficava icônico com um papel bem feito. Tanto que hoje tem gente que gosta muito dessa saga dos anos 70 e 80, né? Muito mais do que os de hoje. Mas voltando pro ator, ele tinha um hobby, que era hipismo. Que você deve saber, né? Que o cara pega o cavalinho lá, fica dando uns passeios, pulando uns obstáculos. Ele pegou gosto pelo esporte depois que aprendeu a andar de cavalo para fazer um filme. Foi aí que ele comprou um cavalo e começou a praticar saltos e fazer umas provas em uma das fazendas dele. Só que em 1995, o cavalo do ator não estava lá nos seus melhores dias e simplesmente saiu correndo e brecou com tudo perto do obstáculo ao invés dele pular. Isso fez com que o Christopher saísse voando por cima de uma cerca com as mãos entrelaçadas na rédea, que são as cordas que ficam lá no cavalo, né? Sem conseguir se proteger com as mãos, ele bateu com a cabeça com bastante força e acabou quebrando 2 vértebras da coluna cervical, que é essa aqui, né, que fica no pescoço. Ele não morreu, mas quando chegou no hospital, descobriu que estava tetraplégico, sem nenhum movimento do pescoço para baixo. Ele era muito amigo do Robin Williams, né? E disse que quando recebeu a visita dele, ele riu pela primeira vez em semanas, e isso ajudou ele a se manter firme e forte, porque deve ser uma barra danada, né? Que ele tinha até pensado em
não se tratar corretamente, né, para ele poder até morrer. Olha só que coisa mais triste. O Christopher conseguiu sair do hospital e ir para casa, mas nunca mais recuperou os movimentos. Ele morreu em 2004 depois de sofrer uma parada cardíaca. E aí a gente pensa que esse pessoal de Hollywood não tem uma amizade verdadeira, mas olha só uma prova do contrário. 2 anos depois que ele morreu, a esposa dele também morreu. E o filho mais novo que eles tinham ficou órfão, mas foi adotado pelo amigo Robin Williams. Olha só que história boa. Adotado de verdade, né, com guarda e tudo mais, porque ele tinha só 12 anos na época. Mas foi assim que uma fatalidade conseguiu destruir o Superman. Você pode não saber quem é Michael J. Fox, né? Mas com certeza você conhece o icônico Marty McFly. Você lembra? Doutor, não dá pra entrar numa loja qualquer e comprar plutônio. Você roubou isso? Pois é, esse foi o papel mais marcante da carreira do Michael J. Fox, sendo que o último da trilogia foi lançado em 1990. Ele continuou atuando em outros filmes, mas logo no ano seguinte, em 1991, ele começou a sentir sintomas da doença de Parkinson. O diagnóstico saiu logo em seguida, constatando que ele realmente tinha desenvolvido a doença de uma maneira muito precoce. Porque logo depois do lançamento do De Volta para o Futuro 3, ele estava com 30 anos de idade. Mas mesmo com a doença ainda no início, depois da notícia, o nosso Marty McFly não reagiu muito bem e começou a se afundar nas bebidas alcoólicas. E isso durou até 1998, quando ele anunciou que tinha Parkinson para o público. Ele fez um tratamento e parou de beber para nunca mais. A partir daí, ele criou uma fundação para ajudar na pesquisa sobre o mal de Parkinson nos Estados Unidos. E como a doença atrapalhava muito na atuação dele, ele passou a focar em dublagens, que assim ele consegue atuar sem precisar aparentemente aparecer, né? E talvez você não saiba, mas a voz original do Stuart Little, por exemplo, é dele. Can you help me? Can you turn this thing off? Why would I turn it off? It's my favorite show. No. No, 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 no. Uma das maiores atrizes e talvez o maior sex symbol do século XX foi a Marilyn Monroe. Ela atuou desde 1945 até 1962 e ficou mundialmente conhecida pelos seus papéis engraçadinhos no cinema, pela sua beleza, claro, né? E pelo seu nome estar envolvido em uma fofoca que até hoje ninguém sabe se é verdade ou não, de que ela foi uma das várias amantes do presidente John Kennedy, principalmente depois que ela cantou Happy Birthday, Mr. President, né? De um jeito assim meio... Você sabe o que eu tô falando. Happy birthday, Mr. President. Mas independente das histórias, a Marilyn foi a maior atriz da época. Só que, por outro lado, ela também é considerada a maior vítima de Hollywood. A história é a seguinte, você vai entender. Ela era contratada da Fox e estava fazendo um filme onde ela nadava pelada numa piscina, o que ia ser bem chocante para a época. Nunca uma atriz tão famosa tinha filmado cena de nudez assim. Só que ela precisou ficar afastada, de licença médica por um tempo. Os caras da Fox, que já estavam pé da vida com ela, que ela já tinha ficado de licença médica poucos meses antes e tinha viajado para Nova York nesse período, disseram que ela estava mentindo. E para não atrasar as gravações do filme, eles demitiram a Marilyn e o diretor do filme também, que falou que sim, só dirigia o filme se ela estivesse lá no papel principal. Além disso, a Fox processou ela em $750 mil por danos causados na produção. Você deve pensar que isso aí é pouco, mas é muito dinheiro nessa época, né? Além disso, eles investiram pesado na publicidade negativa dela, espalhando boatos sobre ela, dizendo que ela era difícil de trabalhar e tudo mais. Como se fosse uma coisa pessoal da Fox contra ela, sabe? Um negócio meio estranho. Mas enfim, esse é o contexto que ela se encontrava quando sua governanta acordou em uma madrugada de 1962 e viu que a luz do quarto da atriz estava acesa, mas ela não respondia. Quando o médico chegou e arrombou a porta, ela estava deitada, sem roupa na cama, com uma mão no telefone e vários frascos de remédio no chão do lado da cama. A morte de uma atriz tão conceituada deixou a mídia discutindo por décadas se aquilo lá foi suicídio mesmo ou algum tipo de assassinato. Até em 1982, 20 anos depois da morte dela, ainda discutiam se uma investigação criminal devia ou não ser aberta, mas não tinham evidências que indicassem nada além da intoxicação proposital dela. Infelizmente, toda a pressão que a mídia da época colocou em cima da Marilyn Monroe e a difamação que ela sofreu foi a única responsável por esse trágico destino que ela teve. Foi um negócio bem triste. Mas tem vários outros artistas que a gente pode falar aqui, né? São umas histórias pra gente até tirar uma lição disso. Se você quiser uma parte 2 desse vídeo, racha de comentar aqui embaixo que eu trago pra vocês. Combinado?
Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Vídeo bem histórico, né? Mas se você quiser coisas mais animadas, sobre desenhos, marcas, o que você quiser, tem aqui no Nerd Show. Então, ó, vai aqui, tem mais umas sugestões aqui. Vai lá, vasculha o canal que você vai achar uma coisa que você gosta bastante. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!